Oi, pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem, todos com saúde. Eu tava aqui pensando, uma das coisas mais preocupantes, né, nessa pandemia é a ociosidade. Não só na pandemia, né, em qualquer época do ano, mas principalmente agora que a gente tá preso, né, dentro de casa, essa ociosidade acaba fazendo com que a gente fique com a cabeça vazia, pensando besteira, imaginando coisas ruins, e isso tudo baixa muito a nossa vibração. Por que eu resolvi vir falar com vocês sobre isso, né? Teve um dia da semana passada e que eu acordei com vontade de não fazer nada. Literalmente, eu não queria fazer nada, eu não tinha forças. Eu fiquei o dia inteiro jogada na cama, deitada, sem vontade de fazer absolutamente nada. Quando acabou, né, um dia eu fui dormir, né, eu jantei, me arrumei pra dormir e foi aí que eu pensei, chega, né, vamos parar com isso porque não é assim, eu não sou assim e eu não posso ficar assim. Eu falei, essa escolha é minha, eu escolho como eu vou ficar, eu escolho como eu vou reagir diante dos problemas. Eu naquele momento que eu estava deitada, né, e que eu parei para pensar, né, no que estava acontecendo, porque eu tenho esse hábito de noite, é a hora que a minha cabeça mais fervilha de informação, de pensamentos, eu parei e falei, chega, eu vou escolher mudar essa situação. Então eu parei e pensei, ou eu vou me trancar, né, e ficar pensando besteira, sofrendo até que as coisas voltem ao normal, ou eu vou me mexer e escolher fazer coisas que me façam bem, como no caso que é o que eu gosto de fazer, é, criar conteúdos, escrever, é uma coisa que eu sempre gostei, mesmo antes de começar, né, nesse caminho de terapia, eu sempre gostei muito de escrever. E foi isso que eu fiz. Eu programei totalmente o meu dia, né, seguinte. Então, quando eu acordei no dia seguinte, eu levantei, eu me arrumei, eu coloquei um som, que é uma dica que eu dou pra você que não tá muito legal, pra você que tá é, se sentindo triste, se sentindo insatisfeito com alguma coisa, coloca música. Música alegre, tá, gente? Vai me colocar uma música triste, porque você vai ficar mais triste ainda. Então coloca uma música alegre, faz que nem eu fiz, eu coloquei o som, eu comecei a cantar, eu comecei a dançar. O telefone tocou no meio do stop. Desculpa, gente. Então, voltando ao assunto, né? Eu programei todo o meu dia seguinte, né? Nesse momento em que eu parei para pensar, para escolher o que eu iria fazer. E foi exatamente isso que eu fiz. No dia seguinte, eu comecei o meu dia alegre, que eu comecei, como eu falei para vocês, escutando uma música. E depois eu comecei a colocar todos os meus projetos no papel. Eu utilizo muito a escrita, não só a visualização. Eu tenho meu quadro de visualizações que eu uso bastante, mas eu também gosto muito de escrever. Então, palavras que vêm na minha cabeça, eu vou colocando no papel e depois eu junto isso tudo e crio conteúdos ou crio alguma coisa que eu queira passar para vocês. E eu tô com algumas ideias até bem legais para passar para vocês, mas isso é um pouquinho mais lá para frente. Então, o que eu quero passar para vocês, né, realmente com isso tudo que eu tô falando? Nesse dia foi muito puxado para mim, porque eu sou uma pessoa muito ativa, eu sou uma pessoa muito alegre, muito comunicativa, eu gosto muito de falar. É, Todos os meus amigos dizem que eu sou a palhaça da resenha, da festa. Então, eu não me permito ficar triste. Eu não me permito não sorrir, né? E isso tudo que está acontecendo com a gente, se a gente não se motivar, é muito fácil cair nessas noias, né? Que tem acontecido. Então, eu tô aqui falando essas coisas para vocês porque eu realmente não tinha forças nesse dia que eu tô contando para vocês, né? Mas eu sei que tem muita gente aqui que está nessa situação. E eu
posso dizer para você, você consegue. É só você colocar meta na sua vida, né? É você não se permitir cair. Lógico, tem dia que a gente precisa ficar sossegado, que a gente precisa ficar recluso, que a gente precisa de um tempo pra gente, mas não deixa isso se estender, né? Não deixa isso passar de um dia, entendeu? Não deixa a ociosidade bater e te fazer ficar mal, né? Todos nós ficamos tristes, todos nós às vezes estamos num dia que, sei, a gente não se sente bem, a gente olha no espelho e fala, nossa, eu tô péssima. Mas a diferença está em você fazer uma escolha, né? E foi o que eu fiz. Eu escolhi fazer diferente. Eu escolhi fazer as minhas coisas e fazer as coisas que eu gosto. Isso tudo é muito normal. Todos nós passamos, né, por isso. Lembra que um dia eu postei, acho que foi na semana passada mesmo, que eu era a maior procrastinadora daqui? Então, nesse dia, eu entrei nesse modo procrastinação. Mas aí eu parei, olhei, falei, opa, vamos mudar isso aí. Então, gente, resumindo, né, tudo isso que eu falei. Escolha ser feliz, escolha não parar, escolha se movimentar. Pega a dica do que eu passei num vídeo anterior, de você acordar de manhã e fazer aquela pergunta e escrever a resposta como em 3 ou 4 blocos de atividades que você pode fazer durante o dia para cumprir aquilo, para você ir dormir se sentindo bem, para você ir dormir com aquela sensação de que você conseguiu passar aquele dia. Coloque no seu dia 3, 4 atividades que você sabe que você vai conseguir. Então, no início, quando você fizer isso, você coloca as atividades fáceis, coisas que são fáceis, que você vai conseguir executar naquele dia. Por mais difícil que seja, faça. Não deixe de fazer. Depois que você fizer aquela primeira etapa, daquela primeira atividade que você colocou ali para você fazer, as outras vão vir muito facilmente. E se você fizer disso um hábito, você vai ver como é que vai ser muito mais fácil todo dia e cada vez mais você vai colocar tarefas mais difíceis que você achava que você não conseguia fazer. Projete todo o seu dia na noite anterior. Eu sei que é muito clichê falar isso, né? De você ter as suas metas, de você ter a sua vida programada para o dia seguinte. Mas não é besteira, não. Entendeu? Experimenta ficar uma semana fazendo isso para você ver como é que as coisas vão fluir muito melhor, como você vai organizar o seu tempo muito melhor e como você vai se sentir muito melhor fazendo tudo isso. Você vai ver como é que o seu dia vai ficar diferente. Se permitam ser felizes. Não se entreguem. Eu sei que é difícil, mas faz um esforço. E tenta fazer essas dicas que eu coloco às vezes no meu Instagram. Tenta fazer. Às vezes tem gente que se dá melhor com um exercício, tem gente que se dá melhor com outro exercício. Procura uma atividade, alguma coisa que tenha postado aqui no meu Instagram, que você se adapte, que você goste, que seja prazeroso para você fazer. Porque tudo que a gente faz tem que nos dar prazer. Se não nos dá prazer, não adianta, porque vai ser chato, vai ser ruim e você vai dormir com aquela sensação de que foi horrível, que seu dia foi péssimo. Eu coloquei isso aqui tudo para vocês verem, né? Eu contei esse acontecido comigo, para vocês verem que mesmo eu com todo o conhecimento, com toda a técnica, também tenho meus altos e baixos. E tá tudo bem nisso. Então, pessoal, a diferença disso tudo está em como você vai reagir, em como eu reajo diante disso tudo que está acontecendo, tá? Então, bora reagir, bora projetar nosso dia na noite anterior, bora se mexer e vamos mudar essa vibração, porque pra gente conseguir fazer as coisas, pra gente conseguir as nossas coisas e realizar os nossos sonhos, a gente precisa estar numa vibração muito alta, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte o vídeo, marca uma pessoa que esteja precisando ouvir tudo isso que eu falei, tá bom? Um grande beijo.